Pessoal, bom dia. Hoje a gente vai fazer os exercícios leis de Pascal e Arquimedes. Vou abrir aqui que eu abri a resolução errada. Isso. Pessoal, retorna para mim se me ouvem. Som, beleza? Ah, você tá vendo o desenho e me ouve. Então, beleza. Então, vamos começar. Então, já tá tudo perfeito. Aí, começou. Então, a gente vai fazer agora as trilhas de... A trilha que era dos princípios de Pascal e de Arquimedes, tá? Primeira questão, a questão da sondagem, né? Eu vou fazer as sondagens também junto com esse material, para a gente ter a resolução completinha de tudo, tá ok? Então, ó, primeira questão da sondagem. A densidade do óleo de soja usado na alimentação é de aproximadamente 0,80 gramas por centímetro cúbico. O número de recipientes com o volume de 1 litro que podem ser enchidos com 80 kg desse óleo é... Então, o que eu faço? A primeira coisa que eu tenho que ter em mente aqui são as conversões. 1 litro são 1000 centímetros cúbicos. E eu vou ter que calcular, basicamente, quantos litros de óleo são referentes a 80 kg. Para isso, eu vou usar a equação de massa específica. Então, massa específica vai ser massa sobre volume, 0,80 são 80 kg, que eu não vou usar quilograma, eu vou usar grama, porque aqui eu estou com gramas, centímetro cúbico. Então, 80 kg são 80.000 gramas, tá? Por volume. Fazendo as transformações que o volume passa multiplicando e 0,80 passa dividindo, eu vou ter, para ficar mais simples aqui, eu vou transformar em notação científica. Vai ficar 8 vezes 10 elevado a 4 dividido por 8 vezes 10 elevado a menos 1. Esse volume então vai dar 8 por 8, que dá 1. 10 menos menos 1, aliás, 10 a 4 dividido por 10 a menos 1, vai ser 4 menos menos 1, que dá 5. 1 vezes 10 é 5. São 1. Vai ser 100.000 centímetros cúbicos. Para eu saber quantos litros é isso, eu uso essa regra de 3 que eu pus em cima. A cada 1000 dá 1 litro. Como eu tenho 100.000, basta eu dividir por 1000. E vou ter um volume de 100 litros. Então, eu posso usar 100 litros. Vou ter 80 kg de óleo equivale a 100 litros de óleo. Logo,
quantos frascos de 1 litro que eu posso encher? 100. Então a resposta é a letra A. Ok? Próxima sondagem. Eu tenho um objeto homogêneo colocado em um recipiente com água. Ele fica 32% submerso na água. Se o recipiente tiver óleo, eu vou ter 40% dele submerso. Qual a densidade do óleo? O que eu vou fazer? Então, onde que vem essa ideia aqui? Vou só esquematizar a primeira situação. Tem um objeto aqui e esse objeto, mesmo objeto aqui. Aqui ele está menos dentro da água e no caso do óleo aqui ele está um pouco mais afundado. Né? Aqui ele está 32% e aqui ele está 40%. Sempre faça transformações primeiro, tá, Fernando? No caso da porcentagem aqui, eu vou mostrar da onde que vem a ideia da porcentagem, que já tem tempo que eu dei essa aula. Então, qual que é a ideia? Se você pegar o diagrama de corpo livre, para os dois aqui, vai ser o seguinte, ó, o centro do objeto. Eu vou ter peso para baixo, empuxo para cima. Tá? Peso e empuxo aqui, como o objeto está em equilíbrio, vão ser iguais, têm o mesmo valor. Tá? Empuxo menos peso vai ser igual a zero. Então, eu vou partir do princípio que empuxo é igual a peso. Eu vou ter que a densidade do fluido, no caso aqui, vezes o volume do fluido que foi deslocado, vezes a gravidade, que é o que vale o empuxo, é igual densidade do objeto vezes volume do objeto vezes a gravidade. Gravidade, gravidade pode cortar. Eu vou ter a seguinte relação aqui que a gente pode usar toda vez que for falar de flutuação. A densidade do objeto dividido pela densidade do fluido é igual ao volume do fluido, aliás, volume do objeto, volume do fluido mesmo, dividido pelo volume do objeto. Então, o que isso quer dizer aqui? Ó? Essa relação aqui, que é a densidade relativa, ela pode ser associada com a questão do volume aqui. Ó. Eu utilizando essa ideia, eu posso falar, como eu tenho 32% do fluido do objeto submerso, quer dizer que o volume do objeto dividido o volume da água, no caso aqui, que foi deslocado. Vou pegar aqui uma outra coisa só para explicar isso aqui mais claro. Vou pegar essa linha aqui, ó, mais clarinha. Dessa linha pontilhada para baixo, aqui no objeto, foi a água que foi deslocada. Esse volume deslocado de fluido dividido pelo volume do objeto dá 32%. Certo? E isso aqui me dá a relação de densidades. Então, eu posso dizer que para o primeiro caso aqui, ó, da água, a densidade do objeto pela densidade da água é igual a 0,32. Tá? E para o segundo caso, a densidade do objeto pela densidade do óleo dá 0,4. Certinho? Não. Ah, tá. O óleo vai ser menos denso que a água, já que o objeto afundou uma porcentagem maior. É verdade. Então, o que eu tenho aqui que eu posso igualar? Densidade do objeto. Então, olha, a densidade do objeto aqui
é densidade da água vezes 0,32. Densidade do objeto aqui é densidade do óleo vezes 0,40. Então, posso igualar essas duas equações. Eu vou ter densidade do óleo, vou deixar do lado de cá, vezes 0,40 é igual a densidade da água vezes 0,32. Densidade do óleo é igual a densidade da água, vou marcar uma substituição, em gramas por centímetro cúbico, é 1. Tá? A única densidade que a gente vai acabar sabendo de qual que usa muito. Então, vou substituir a densidade da água e vou acabar a equação. Então, vai ficar 1, ficou feio, 1 vezes 0,32 dividido por 0,40. Isso vai dar com a densidade de óleo igual a 0,80. Como eu não mexi nenhuma unidade aqui, gramas por centímetro cúbico. Ok? Então basta comparar. Essa relação aqui, olha, é uma relação bem chave para poder resolver exercícios de flutuação, tá? Densidade do objeto pela massa específica do fluido, volume do fluido que foi deslocado, dividido pelo volume do objeto. Ok? Próxima. Essa relação que eu falei aqui, ó, Fernanda, ela não está assim no livro. Ela está no livro lá como maior e menor. Bem no finalzinho. Tá? Ela tá, acho que eu coloquei ela naquela aula que eu coloquei no YouTube, tá bom? Mas seria lá no finalzinho do livro. Então vamos lá. Próximo. Um corpo total ou parcialmente submerso em um fluido, em equilíbrio sob a ação da gravidade, recebe a ação de uma força vertical de sentido oposto à força da gravidade. Com base na informação, assinale a alternativa correta. Essa força é denominada constante. Essa força é denominada empuxo. A força é denominada atrito. A força é denominada gravidade. A força é denominada deslocamento. Essa força que ocorre quando você tem um objeto submerso, você vai ter que peso e empuxo. Tá? Essa força se chama empuxo. Então, a letra B. Tá? A questão só de saber mesmo o nome da força. Muito tranquilo. 2. Um objeto sólido é colocado em um recipiente que contém um líquido. O objeto fica parcialmente submerso ou em repouso. A seguir, são feitas 3 afirmações sobre o módulo da força de empuxo sobre o objeto. É aí que eu volto. Então, ele vai fazer afirmações sobre o módulo da força de empuxo. É proporcional à densidade do líquido? É proporcional ao volume total do objeto? É proporcional à densidade do objeto? Como assim? Empuxo é definido como o peso do fluido ou líquido que foi deslocado. Como a gente não tem balança para medir peso de fluido, a gente define esse peso em termos da densidade vezes o volume. Densidade vezes o volume é a mesma coisa que massa, vezes a gravidade. Tá? Esse volume aqui, ó, é o volume que foi deslocado, que foi tirado da posição inicial. Então, o puxo ele é proporcional a quem? A densidade do líquido? Verdadeira. É proporcional ao volume total do objeto? Não, o volume que você vai contar
é o volume deslocado. É o volume deslocado. Volume deslocado. Então, o volume total não importa aqui, essa é falsa. É proporcional à densidade do objeto? Também não. A densidade do objeto não faz diferença nenhuma no empuxo. Nem está lá. Então, apenas a 1 que é verdadeira. Beleza? Andei essas duas mais rápidas é porque elas são mais fáceis. Ô, Carlos, pede para diminuir a resolução se tiver jeito aí. Tava travando ontem, mas eu parei de gravar para não ter problema de lag. Questão 3. E uma feira cultural escolar foi apresentada a figura a seguir, que é essa figura aqui, ó, que representa o elevador hidráulico usado em postos de lavagem de carros. Seu funcionamento se baseia no princípio de Pascal. Os alunos expositores tiveram de explicar aos visitantes o funcionamento físico do elevador hidráulico, considerando que F1 e F2 são as forças, A1 e A2 são as áreas. A expressão matemática que embasou a explicação dos expositores é. Então, eu quero saber qual dessas aqui que é a equação correta. Princípio de Pascal é força 1 dividido pela área 1, que é igual a força 2 dividida pela área 2. Como em todas aqui está isolado é o F1, então basta passar o A1 multiplicando. Então vai ficar F1, que é igual a A1 multiplicado pelo F2 dividido pelo A2. Certo? Se eu colocar nesse formato que está na horizontal, só reescrevendo para ficar fácil, é A1 vezes F2 dividida por A2. Logo, a questão é a afirmativa, letra A. Né? Era só isolar, não tinha que fazer conta, não. Bem facinho isso aí, né? 4. Valentina, preocupada com sua pele, comprou um novo creme para o seu rosto. Esse produto veio em forma de tubo, com densidade homogênea, conforme mostra a figura. Sendo assim, Valentina vai usar esse produto e resolve apertar o tubo. A usuária ficou curiosa a respeito da pressão exercida sobre o creme dentro do tubo e escolheu a melhor alternativa para esclarecê-la. Observar rapidão aqui, ó, quando você aperta, supõe que você aperta aqui no fundo. Nessa região aqui vai ser o A1 e você vai fazer a força 1. Aonde ele sai aqui vai ser o F2 sobre a área A2, tá? Mas vamos analisar aqui primeiro para ver o que é, né? Maior no fundo do tubo se apertar no fundo. Então ela está querendo saber especificamente da pressão. A pressão vai ser maior se eu apertar aqui? Falso. Por quê? O princípio de Arquimedes, né, que eu falei agora ali, que é F1 sobre A1, que é igual a F2 sobre A2, isso aqui é uma pressão, essa é uma pressão. Ele quer dizer o seguinte, que a variação da pressão no primeiro ponto é igual à variação da pressão no segundo ponto. O que isso quer dizer? Se eu aumentar a pressão apertando aqui no F1, A1, essa pressão que aumentar aqui, aumenta em todos os pontos, da mesma forma. Então, ela não vai ser maior aqui porque eu apertei aqui. Porque a hora que eu apertar no fundo, ela vai aumentar na ponta. Logo, igual em todos os pontos, qualquer que seja o ponto apertado. A letra B.
Menor no fundo, maior no meio. Todas são mentira porque está falando em pressões diferentes. O aumento da pressão é igual em todos os pontos. Isso que é o princípio de Arquimedes. Ok? Alguma dúvida? Tranquilo? Não? Vou continuar. Esse começo dessa trilha é bem mais tranquilo do que da outra. Sobre líquidos estáticos e incompressíveis. Não sei se vocês entenderam que é incompressível, quer dizer que ele não pode ser comprimido, tá? Não muda de volume. Assinale as alternativas corretas. Se uma força F é aplicada à superfície de um fluido e atua sobre uma área A perpendicular a essa força, então a pressão média P é definida como pressão P é igual a força F dividida pela área A. Definição de pressão, verdadeira. Então, vou marcar aqui as verdadeiras. O aumento da pressão é igual em todos os pontos, Fernando. Isso é o princípio de Pascal. Em qualquer ponto, a pressão aumenta do mesmo tanto. 2. A pressão média em uma determinada profundidade em relação à superfície de um líquido depende do formato do recipiente que contém esse líquido. Isso é falso. Né? Aqui ó, ele está falando da lei de Stevin. Né? O que importa não é o formato, e sim a profundidade, a altura H. Né? Só depende da profundidade. O formato, então, tem independência com ele. 4. Em um fluido, se dois pontos possuem diferentes profundidades, a diferença entre as pressões de cada ponto depende apenas da densidade do líquido, da aceleração, da gravidade local e da diferença entre os valores das profundidades dos dois pontos. Ele também está falando aqui da lei de Stevin. Né? Lembrando aqui a lei de Stevin, que a pressão num ponto, dependendo só do líquido, vai ser densidade vezes a gravidade vezes a profundidade. Tá? Se eu estiver contando a pressão atmosférica, basta somar a pressão atmosférica aqui. Então, isso aqui é verdadeiro. E basicamente, o que ele falou foi essa equação. O acréscimo de pressão em um ponto de um líquido em equilíbrio transmite-se integralmente a todos os pontos desse líquido. Ele está falando aqui do princípio de Pascal. Né? Isso aqui é o princípio de Pascal. Esse texto aqui é o que você deve guardar. Isso é verdadeiro. Quando uma pessoa bebe água usando um canudo, o ar do interior do canudo é sugado pela boca, reduzindo a pressão no interior do canudo. Assim, a pressão no interior do canudo torna-se menor do que a pressão atmosférica. Isso faz com que a água suba pelo interior do canudo e atinja a boca. Verdadeiro, tá? Esse também aqui é princípio de Pascal. Então, a resposta seria 1 mais 4 mais 8 mais 16, que dá 29. 29, não? Tem que aprender a fazer conta, filho. 9, 19, 29. Não, tá certo. Fiz a conta e ainda reclamei ainda. Então, a resposta disso aqui seria 29, né, que é a soma das alternativas corretas. Se é o que está lá, não sei. Seis da avaliação. Um bloco cúbico de madeira com aresta igual a 20 centímetros flutua em um líquido de massa específica igual a 1,2 gramas por centímetro cúbico. Um pequeno objeto de massa igual a 200 gramas é colocado sobre o bloco e o sistema fica em equilíbrio com o topo do bloco no nível da superfície do líquido.
Nessas condições, conclui-se que a densidade da madeira em gramas por centímetro cúbico é igual a... Então, o que acontece? Eu tenho o bloco... Ixi, mudei aqui sem querer. Isso. Eu tenho o bloco. Ele flutua sobre o fluido. Só que ele flutua sobre o fluido bem aqui, ó. A água fica exatamente no mesmo nível do bloco de madeira. E aí eu coloco um outro objeto aqui em cima. E esse objeto tem uma massa de 200 gramas. E ele fica em equilíbrio dessa forma aqui. Fazendo o diagrama de forças, o que eu vou ter? Tem o objeto 1, o objeto 2. Eu vou ter que o peso para baixo do objeto 1, mais o peso do objeto 2. Eu vou chamar aqui de... Vou chamar esse cara aqui de objeto e esse aqui de M. A massa M maiúscula. Eu tenho aqui PO e P de M para baixo e vou ter o empuxo para cima. Como esse sistema está em equilíbrio, eu posso dizer que vou considerar aqui para baixo como positivo PO mais PM menos o empuxo é igual a zero. Certo? E a partir dessa equação eu consigo achar qual que é a densidade da madeira. Como vai ficar? Peso do objeto. O objeto, como eu quero a densidade da madeira, eu vou pegar esse peso do objeto e esse empuxo e jogar para o outro lado aqui. Ó. Vai ficar PM, que é igual a empuxo, que era negativo vira positivo, menos peso do objeto. Calculando separado aqui, vamos calcular o empuxo aqui, vai ficar como? Deixa eu ver aqui, peso da madeira é igual. Empuxo vai ser densidade vezes volume deslocado vezes a gravidade. E peso do objeto menos a massa do objeto vezes a gravidade. Peso do... Eu acho que inverti minha letra. Eu quero a densidade da madeira. Ah, tá. O que inverti foi aqui, ó. Na mesma ficou fácil de corrigir. Objeto e madeira, isso. Então, o peso da madeira vai ser... Como aqui eu preciso da... Encher com essa densidade, tem coisas aqui que está em gramas, centímetro, eu vou ter que converter tudo. Vou deixar aqui a conversão. 1,2 grama por centímetro cúbico. Grama por centímetro cúbico basta multiplicar por 1000. Então, essa densidade aqui vai ficar 1,2. Então, densidade do objeto, do empuxo aqui, na verdade, densidade do líquido, desculpa. Vai ficar 1,2 vezes 10 a 3, que é 1000, multiplicado o volume do líquido deslocado é o volume do cubo. Como se o cubo tem uma aresta de 20 centímetros, o volume vai ser 20 centímetros ao cubo. Isso vai dar
8 vezes 10 a menos 3. 8 vezes 10 a menos 3. 20 ao quadrado vai dar 8.000. 20 ao cubo vai dar 8.000. O centímetro aqui é menos 2 vezes 3, menos 6. Aí sem das vírgulas dá menos 3. Isso mesmo, metro cúbico. Então, vou ter que descer um pouquinho que eu já usei a linha ali. Vai ficar 1,2 vezes 10 a menos 3 vezes o volume deslocado é 8 vezes 10. Aliás, aqui é 10 a 3 vezes 10 a menos 3 vezes 10 da gravidade, menos a massa do objeto é 200 gramas. Grama que basta dividir por 1.000, vai dar 0,2 vezes 10 da gravidade. Esse 10 a 3 com esse 10 a menos 3 corta. 1,2 vezes 8 dá 0,808. 1,6, 9,6 vezes 10, 96. Menos 2. O peso do objeto de madeira, então, é 94 newtons. Como que eu vou obter a densidade a partir disso aqui? Tranquilo, tá? O que acontece? 94 newtons aqui, olha, sabendo que peso é massa vezes gravidade, eu posso pegar agora aqui e fazer massa do bloco de madeira. A massa da madeira vai ser 94 dividido por 10, que é 9,4 quilogramas. Agora a densidade da madeira, que é o que eu preciso, é a massa de 9,4 dividida pelo volume, que eu já calculei aqui em cima, que é 8 vezes 10 a menos 3. Isso vai dar 1,175 quilograma por metro cúbico. Tá. As minhas aqui estão todas em gramas por centímetro cúbico. Como eu expliquei na conversão da densidade aqui em cima, gramas para centímetro cúbico eu multiplico por 1.000. Então, quilograma para metro cúbico basta dividir por 1.000, que é andar 3 casas. Então, a minha densidade da madeira vai ser 1,175 gramas por centímetro cúbico, que dá a letra C. Não dá para ficar mais fino. Belezinha? Então, aqui acabou a questão. Você pediu para eu voltar na 3, Fernando? Vou voltar rapidão aqui. Dois, 3. A 3 é aplicar o princípio de Pascal, né? Princípio de Pascal. Delta P1 é igual a delta P2. Pressão é força sobre a área, 1. Força 1 sobre a área 1. Delta P2 é força 2 sobre a área 2. Você isola o F1, porque todas aqui estão isoladas com F1. Então, esse A1 passa multiplicando. E você escrevendo essa equação na horizontal, basta colocar parênteses no A1 vezes F2 e dividir pelo A2. Tá? Vai ficar a letra A. Ok?
Não acabou, não. Ainda falta coisa ainda. Tem questão para passar ainda. Vamos continuar. Eu parei na... Parei na 9. Vamos para 10. Para 9 não, né? Na 6. Vamos para 7 agora. Isso, está na 7. As primeiras questões são bem tranquilas, então deu muito trabalho. É das 6 para frente que começa a ter questão mais pedreira. Então vamos lá na 7. Uma esfera homogênea e de material pouco denso com volume de 5 centímetros cúbicos. Eu vou começar a circular os dados aqui, porque tem uns aqui que são chatos. Vamos lá. 5 centímetros cúbicos é o volume da esfera. Vou chamar ele de VE. Está em repouso, completamente imersa na água. Uma mola disposta verticalmente tem uma de suas extremidades presa ao fundo do recipiente e a outra parte presa ao interior da esfera, conforme a figura. Então, é essa mola aqui. Por ação da esfera, a mola foi deformada de 0,1 centímetro. Deformação a gente chama de x, né? Lá da lei de Hooke, F igual a kx. Em relação ao comprimento, quando não submetida a nenhuma força deformadora. Considere a densidade da água ou da água e a aceleração gravitacional com o 10 g e a densidade do material do qual a esfera é constituído como 0,1. Então, esse aqui é o ρ da esfera. Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa que apresenta a constante elástica dessa mola. Constante elástica é o K. Para resolver essa questão, ele deu para a gente aqui, lá no alto, falou que ela está em repouso. Ou seja, é uma questão de equilíbrio. Questão de equilíbrio, lá do primeiro e segunda lei de Newton. Então a gente vai ter que montar a equação de equilíbrio, igual eu fiz na outra. Fazendo aqui, ó. Eu vou ter empuxo para cima, peso da esfera e força elástica. Vou ter as três forças aqui atuando nessa esfera. Então vamos considerar aqui um referencial. Vou colocar positivo para cima e negativo para baixo. Então a equação que eu vou ter vai ser empuxo menos peso da esfera menos a força elástica igual a zero. Basta destrinchar isso aqui que eu vou ter a equação. Como é que eu vou calcular o empuxo? O empuxo vai ser, como é da água, vai ser densidade da água, vezes o volume de água que foi deslocado. O volume deslocado de água é o próprio volume da esfera, né? Vezes a gravidade, menos o peso da esfera. Ele não falou a massa da esfera, mas ele falou o volume da esfera. E falou a densidade da esfera. Lá pela equação de densidade, ó, massa sobre volume, quer dizer então que a massa é densidade vezes o volume. Então o que eu vou fazer? Densidade da esfera vezes o volume da esfera vezes a gravidade, né? Massa vezes gravidade. E a força elástica K vezes X. Né? Quem não lembra aí, lá
energia potencial é a lei de Hooke. Beleza? Agora é só substituir valores. Para a gente achar a constante elástica, como ela está em Newton por centímetro, todas elas estão em Newton por centímetro. Eu tenho um feeling aqui, um sentimento, que eu não preciso converter nenhum centímetro. Porque se vai dar Newton por centímetro, se eu não converter os centímetros, no final vai dar alguma coisa por centímetros. Eu mantenho a gravidade aqui, porque pelo que parece ela vai sumir mesmo. E as massas, eu converto as massas dentro da densidade. Aí fica um pouco diferente. Em vez de eu fazer aqui, ó, quer ver? Vai ficar assim, ó. Porque não vai dar quilograma por metro cúbico. Vai ficar convertido como? Vai ficar 1 vezes 10 a menos 3. Densidade da água é 1, então vai ficar 1 vezes 10 a menos 3. Vezes 10 a menos 3. Eu acho que eu vou até vou anotar menor, vou deixar as unidades junto, que aí dá para acompanhar. O que eu estou pensando? 1 vezes 10 a menos 3 quilograma, converti só a grama aqui, e embaixo eu vou deixar o centímetro cúbico. Se eu fosse fazer a conversão mesmo, eu tinha que multiplicar por um número maior aqui. Ó. Eu só converti em cima, sem preocupar com o centímetro embaixo. Vezes o volume da esfera, o volume deslocado do líquido é o mesmo volume da esfera, que é 5 centímetros cúbicos. Vezes a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Menos densidade da esfera, eu dividi por 1000, vai ficar 0,1 vezes 10 a menos 3 quilograma por centímetro cúbico. Vezes o volume da esfera, que também é 5. Vou fazer menor, que não vai faltar espaço. Centímetro cúbico. Vezes a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Menos o K vezes o X, que é 0,1. Ainda faltou espaço mesmo. Que é igual a zero, né? Isso aqui tudo é igual a zero, gente. Eu vou colocar aqui, ó. Que gambiarra. Mas qual que é a vantagem de eu ter colocado assim? Eu vou cortar um monte de coisa, olha. Esse centímetro pode cortar com esse centímetro. Esse centímetro pode cortar com esse centímetro. Aí o que eu vou ter de unidade de medida? Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Massa vezes gravidade. Né? Massa vezes aceleração. É Newton. Então já estou tudo em Newton aqui. Então 1 vezes 5, 1 vezes 50, dá 50 vezes 10 a menos 3. A menos 3. Isso aqui vai dar Newton menos 0,1 com 10, pode simplificar. Então vai ficar 5. 5. Para fazer menor. 5 vezes 10 a menos 3. Esse 10 a menos 3 mantém. Menos 0,1 centímetro vezes o K. É igual a zero. Que foi a parte que eu não consegui escrever direito aqui. Esse centímetro que vai ficar, por enquanto. Ah, e aqui é Newton, né?
50 menos 5 dá 45. 45 vezes 10 a menos 3 newton. Menos 0,1 centímetro vezes o K. Esse aqui está positivo, passa negativo. E isso aqui está multiplicando, passa dividindo. Então, meu K vai ser 45 vezes 10 a menos 3 newton, dividido por 0,1 centímetro. Vai aparecer um menos aqui, que é de quando troca de lado, e esse menos aqui vem. Então, esses menos vão anular. 45 por 1 vai dar 45 mesmo. 10 a menos 3 com 10 menos 1. Então, isso aqui vai dar 0,45. 0,45 newton por centímetro. Já foi direto na unidade medida, olha. É igual aquele povo do Black Eyed Peas. I got a feeling. Foi direto. Então vamos ver aqui. Deu a letra A. Beleza? Perguntas? Lei de quem? Fernanda, nas primeiras lá teve lei de Stevin, né, que está no final da primeira unidade do livro 5. E esses daqui, principalmente, são os princípios de Pascal e de Arquimedes. Esse princípio aqui, desse exercício, por exemplo, do 7, é o princípio de Arquimedes. Aqui, ó, principalmente, é o Arquimedes que a gente está vendo. Ah, tá. Não lembrei o que você está falando. Você está falando de outra coisa. Você está falando da lei de Hooke, da força elástica aqui, ó. A força elástica é igual a K vezes X. Isso lá, no primeiro ano, a gente chamou isso de lei de Hooke. Lei de Hooke. Isso que era o nome do camarada. Belezinha? Esse exercício aqui, se vocês lembrarem, ele é a mesma coisa que o exercício do volume 2, lá do primeiro ano. Tá? De equilíbrio de corpos, análise de lei de Newton, que basicamente isso aqui você está usando a lei de Newton. A diferença é que você tem o quê? A força empuxo, que é uma força nova, que não estava dentro do hall daquelas forças. Tá? Mas é questão de equilíbrio. Vamos para 8. 8. Questão do Ceará. Uma bola de ferro suspensa por uma corda de massa desprezível presa a uma bola cilíndrica que flutua. A boia está parcialmente submersa e suas bases estão paralelas à superfície da água. A boia possui uma densidade de 0,4 gramas por centímetro cúbico e apenas metade de seu volume está submerso. Se a massa da esfera for de 420 kg e a massa da água deslocada por ela for massa deslocada, né, MD, igual a 53,85 kg, o volume da boia para que o sistema esteja em equilíbrio é, hoje, densidade da água igual a 1 grama por centímetro cúbico. Então aqui ele está falando o seguinte, ó. Esse quadrado branco, essa caixa branca é uma boia. Ela sustenta essa esfera para ela não afundar. Se não fosse a boia, a esfera afundaria. Então ela está perguntando qual que deve ser o volume inteiro da boia, né? Sabendo que isso aqui é metade da boia. Vamos ver se eu vou precisar disso. Então, fazendo o diagrama de forças, eu vou ter empuxo da boia
empuxo da esfera. Porque a água tenta expulsar tanto a boia, que é o retângulo, tanto a esfera, que é o círculo. Tem essas duas forças aqui. Peso da boia, peso da esfera. Tem 4 forças atuando. Como eu vou ter que usar centímetro cúbico? Provavelmente vai ser mais fácil fazer essa conta aqui convertendo tudo. Então vamos fazer as conversões aqui rapidamente. Só preciso fazer duas conversões, na verdade, né? Esse 0,4 centímetros aqui, só multiplicar por 1000, ele vira 400 quilograma por metro cúbico. E o da água aqui, que é 1, multiplicando por 1000, vira 1000 quilograma por metro cúbico. E escrever a equação aqui do equilíbrio. Vai ficar, vou considerar para baixo positivo e para cima negativo. Porque o que eu quero o volume da boia. E o volume da boia não vai aparecer no empuxo. Porque os empuxos, esse empuxo da esfera, vai depender do volume da esfera. E o empuxo da boia é metade do volume da boia. No entanto, no peso da boia, eu posso transformar a massa em densidade vezes volume da boia. Então ele vai aparecer aqui nesse termo. Então eu vou usar esse aqui positivo, que eu já elimino um monte de continhas para fazer. Então aqui vai ser positivo e aqui negativo. Então eu vou ter o seguinte, olha. Peso da esfera mais peso da boia menos empuxo da boia menos empuxo da esfera é igual a zero. Por quê? Equilíbrio. Peso da esfera é massa vezes gravidade. Eu vou colocar aberta massa vezes gravidade da esfera mais densidade da boia vezes volume da boia vezes gravidade. Densidade vezes volume é a mesma coisa que massa, tá, gente? Agora aqui menos os empuxos. O empuxo da boia vai ser o quê? Densidade da água, porque empuxo é sempre relacionado ao fluido que está lá dentro, vezes o volume que foi deslocado pela boia é metade do volume da boia. Então é volume da boia dividido por 2, vezes a gravidade, menos o empuxo da esfera. Ele não me deu a equação para o empuxo da esfera, né? Mas lembra, não tem volume para calcular. Mas se você pegar pela definição de empuxo, empuxo é o peso do fluido deslocado, né? O peso do líquido deslocado. Essa massa de água deslocada por ela é a esfera, ele me deu a massa da água. Então eu posso calcular direto assim, ó. Eu vou calcular como mg, né? Que é a massa deslocada vezes a gravidade, e isso é igual a zero. Então vamos substituir. Esse aqui é da esfera. Massa da esfera, 420 vezes 10 420 vezes 10 mais densidade da boia. Onde que tá? Ele me deu isso aqui.
Ah, 400, já está ali. Custei chegar ao 400, gente. 400 vezes o volume da boia, que eu não sei, quero descobrir, vezes 10, que é a gravidade, menos densidade da água, que é 1000, vezes volume da boia, sobre 2, vezes 10 da gravidade, menos a massa deslocada, que é 53,85, vezes 10, igual a zero. Equação pronta. Então, aqui vai dar 4.200 mais 4.000 VB menos 1.000 vezes 10, 10.000 dividido por 2, 5.000 VB. Menos 53,85 vezes 10 dá 538,5. Menos 1.000 VB mais 4.200, aqui vai dar 3.661,5 igual a zero. Agora esse pedaço, 3.600 e pouco, vai negativo e esse menos 1.000 vai dividindo. Então, o volume da boia vai ser 3.661,5 negativo dividido por menos 1.000. O volume da boia é 3,66 metro cúbico, porque eu converti tudo, metro cúbico. Mas a minha resposta está todas em centímetro cúbico. Para transformar metro cúbico para centímetro cúbico, é só dividir por 1 milhão. Tá? 1 metro cúbico são 1 milhão de centímetros cúbicos. Para dividir por 1 milhão, aliás, dividir por 1 milhão não, multiplicar por 1 milhão, basta multiplicar por 10 a 6. Então o volume da boia é 3,66 vezes 10 elevado a 6 centímetro cúbico. Pum. Ó, tem sim, ó, letra E. Então deu letra E essa questão aí. Então essas questões aqui, olha, mesma coisa do primeiro ano. Desenha o seu diagrama de forças, escreve a equação de forças, substitui cada força pela sua equação e resolve, tá? Procedimento padrão. Fernando, o que você quer perguntar? Pode perguntar, te aguardo. Uhum. Pessoal, vamos fazer uma chamada surpresa. Quem tá aí, dá um oi. Fala o nome, turma e dá um oi. Fernando, eu já sei que tá, porque tá perguntando, né? Vamos ver quem mais que tá aí. A 8 ficou um pouco misturado. Você fala que tá difícil de ler, alguma coisa assim? Para fazer a 8 aqui, ó, segue, segue o raciocínio aqui, ó. Você vai, sempre que eu dar essas questões que estão falando de equilíbrio, você vai
vai escrever a equação das forças, tá? Forças para cima, forças para baixo. Vai escolher seu referencial e vai escrever a equação. Para baixo é positivo, então aqui ó, mais PE mais PB, para cima negativo no meu caso. Tá? Eu escolhi ser positivo para baixo e negativo para cima. Igual a zero porque está em equilíbrio. Depois você substitui. PE é M vezes G. PB, por que eu não coloquei M vezes G? Eu não sei a massa da boia. Eu sei densidade e o volume da boia é o meu objetivo, o que eu preciso perguntar. Esse menos aqui ó, é esse. Densidade da água vezes volume deslocado da água, que é metade do volume da boia, que é esse volume aqui, que eu vou colorir de azul. Vezes a gravidade. E o empuxo da esfera é a massa de água deslocada vezes a gravidade, porque foi o que ele me deu. Ele me deu a massa que foi deslocada. Empuxo é peso do líquido deslocado. Monta essa equação, substitui seus valores já convertidos, faz a conta. No final aqui, ó, como eu precisava dela em centímetro cúbico, né, só lembrando que 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a 6 centímetros cúbicos. E aí resolve. Está com dúvida no que é o empuxo? Definição de empuxo aqui, ó, essa que eu escrevi aqui. Ó. O que é o empuxo? Por que ele existe, né? Qual que é a ideia? Pensa nessa boia que foi enfiada aí na água. Quando ela entra na água, ela tira a água do lugar. Precisa tirar a água do lugar. Essa água que sai do lugar, ela que realiza esse empuxo, porque a água quer voltar para o lugar dela, certo? Então, o valor do empuxo é o mesmo do peso da quantidade de água que foi tirada do lugar. Por isso que a gente fala peso do líquido deslocado. Então, se deslocou aí, aqui não tem o volume do líquido deslocado? Tem. 400 VB, o VB é 3,66 vezes 10 a 6 centímetros cúbicos. É metade de 36 aí no caso. Esse volume aí, né, vezes a densidade, é que é o empuxo. Empuxo não é o equilíbrio das forças. O empuxo é mais uma força. Lembra lá quando a gente estudou as forças? Tinha força-peso, força de atrito, força elástica. O empuxo é mais uma força. É uma força que ocorre só no fluido, né? Líquidos e gases. Então você vai fazer o mesmo exercício de equilíbrio usando mais uma força que é o empuxo. E não é mais que uma força, é mais uma força. Você sabia quais forças você conhecia? Peso, atrito, força elástica. O empuxo é mais uma força de empuxo. Tá? E nesse aí está representado por EB e EE. O EB é o empuxo que é sofrido pela boia retangular, aí, o prisma. E o E maiúsculo, E minúsculo, é o empuxo que é sofrido pela esfera que está pendurada na boia, que ela também desloca a água. Beleza? Mais alguma pergunta para alguém? Alguém tem? É a soma das forças, ô Carlos. Né? Você soma os empuxos, né, e subtrai os pesos, se você quiser. Aí só muda o referencial, nesse caso que você falou. Para você falar que é empuxos menos os pesos, aí o meu referencial seria ser positivo para cima. Mas se você usar ele positivo para cima e negativo para baixo, vai dar o mesmo valor. Nem o sinal no resultado muda. E como você falou aí, basicamente foi somar os vetores, é uma questão de equilíbrio. Né? Mesmo que a gente tinha lá no livro 2 do primeiro ano. Essa questão é uma questão
basicamente de leis de Newton. Tá? Lembra que eu falei com vocês que não acabava, né? Não sumia. É uma questão de leis de Newton. A diferença é que quando você faz essa questão com o princípio de Arquimedes, você está incluindo uma nova força, que é chamada de empuxo, cujo valor dessa força é o valor do peso do fluido que foi deslocado pelo objeto. Então, se o objeto entrar todo, pouco ou mais ou menos, importa, porque o valor do fluido, do volume do fluido, e não o volume do objeto que importa. Ok? E ela passa a ser, nesse tipo de exercício, mais uma força, né? Como o atrito, como qualquer outra dessas aí. Belezão? Você não viu o equilíbrio, Carlos? Olha a primeira linha aqui, ó. Vou destacar ela aqui de verde para você. Aqui, olha, é que está a equação de equilíbrio. Tá? Ela tem equilíbrio, que está igual a zero. Vou pegar uma mais escura. Aqui, ó. Essa equação aqui é a equação de equilíbrio. Primeira lei de Newton. Soma das forças igual a zero. Comentei o tempo todo aqui agora, Carlos. Falei que equilíbrio era assunto lá do livro 2 do primeiro ano. Né? Estar em equilíbrio e ser igual a zero é a primeira lei de Newton, lei da inércia. Mais perguntas, gente? Então, só para guardar aqui, ficar registrado, estavam na hora da chamada aqui a Fernanda, o Carlos e a Thaisa, né? A Kézia entrou lá no início, mas não viu o que eu falei para dar o oi da chamada. Então, vou considerar a Kézia, que a Kézia entrou, falou oi e foi embora. Beleza? Eu vou postar no grupo do Skype lá aquele texto que tem as conversões, para vocês terem essa referência de novo, que eu acho que a maioria já perdeu o textinho que eu dei no ano passado. Beleza? Então agora eu vou fechar a mesa, tá? Já que tá todo mundo satisfeito. Tá nem menos, ninguém tá perguntando mais nada. Ok? Qualquer coisa vocês mandam lá, dúvidas lá no grupo do Zap ou no grupo do Skype. Eu prefiro no do Skype, porque do Skype organiza tudo, fica muito mais fácil de procurar o assunto que você quer. Ok? Aquele abraço pra vocês, gente. Tchau, tchau.